Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil, já de volta a São Paulo, mas ainda em home office, em breve com novidades. E hoje quero conversar com vocês sobre Lava Jato, a PGR de Augusto Aras, o Ministério da Justiça e Segurança Pública de André Mendonça, o STF, o governo e a família Bolsonaro, a relação entre todos eles, não sem registrar antes a minha solidariedade aos libaneses, à comunidade libanesa do Brasil, diante dessas explosões, cujas imagens vocês devem ter visto nas redes sociais, no Antagonista, na TV, realmente imagens bastante fortes. Espero que as autoridades façam um bom trabalho para minimizar esses danos, milhares de pessoas feridas, dezenas de mortos, de acordo com as informações preliminares. Espero que não chegue às centenas, se chegar, que fique realmente um número muito abaixo desses números altos com os quais, lamentavelmente, muita gente está se acostumando a lidar diante da pandemia do coronavírus. Eu espero que essa taxa de mais de 1.000 mortes por dia em vários países, como o Brasil, não desensibilize a população, não tire das pessoas a compaixão e a solidariedade humana na hora do aperto, na hora da perda diante de um acontecimento tão brutal como esse, que ainda não está esclarecida. Eu espero também que seja, até para as pessoas poderem ficar, espero eu, mais confortáveis diante disso tudo, porque não saber também deixa as pessoas bastante incomodadas. E aqui a gente vai tentar saber o que está acontecendo no nosso Brasil, concatenando as notícias dispersas, esmiuçando, porque o noticiário realmente é todo fragmentado, e aqui a gente tenta unir esses fragmentos para explicar o que está acontecendo. Então vamos começar com a resposta que o Sérgio Moro deu a uma tuitada do Jair Bolsonaro no fim de semana para chegar aí aos desdobramentos disso. Então, o Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, ex-juiz da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, rebateu aquelas declarações dadas pelo presidente no Twitter no domingo. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que, com a saída do Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, várias operações foram executadas como em um passe de mágica, insinuando que o ex-ministro seria, na verdade, um entrave na luta contra o crime. E aí o Moro, em entrevista ao Estadão na segunda, afirmou que, enquanto esteve no cargo, faltou apoio do Bolsonaro a uma agenda anticrime e anticorrupção, como eu mostrei ao longo de todo esse primeiro ano e meio do governo. O ex-ministro defendeu que há uma distância entre o discurso e a prática do atual governo, e ele citou como exemplo a falta de mobilização do Planalto em busca da aprovação da PEC que garante a execução da pena após condenação em segunda instância. A PEC da segunda instância, havia até uma dúvida entre PEC e PL, a PEC acabou pegando mais, mas ainda não tem a sua tramitação acelerada no Congresso Nacional, as forças políticas não estão atuando para aprová-la, porque o pavor da cadeia parece que une o pessoal lá em Brasília. O Moro afirmou que isso seria muito mais efetivo do que a multiplicação de operações policiais de busca e apreensão. Ele ainda afirmou que não existe passe de mágica quando se fala em políticas de segurança pública. O ex-ministro lembrou que parte das operações recentes da PF é resultado de apurações antigas da Força Tarefa da Lava Jato. Isso, aliás, eu mostrei aqui em vídeo porque, por exemplo, as atuações da Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo, que resultaram nas denúncias contra os tucanos José Serra e Geraldo Alckmin, elas são desdobramentos da delação da Odebrecht, que foi firmada graças ao trabalho da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba e do então juiz Sérgio Moro, que foi quem decretou prisões preventivas do Marcelo Odebrecht. Aliás, virou até cena de filme, né? Aquela Polícia Federal, a lei é para todos. Quando o Marcelo Odebrecht chega na cadeia, é que o doleiro Alberto Youssef se dá conta daquela realidade, como a Operação Lava Jato tinha avançado, chegado a uma pessoa tão poderosa. Aquela cena é bastante emblemática e quem decretou aquela prisão foi justamente o Sérgio Moro. E todo esse processo de encurralar a Odebrecht resultou na delação premiada, da qual saíram várias investigações, que até por decisão do Supremo Tribunal Federal acabaram indo para outros juízos, mas que atingiram vários membros de vários partidos políticos. Então, vamos contar a história, de fato, como ela se deu. E o Moro também apontou para o que chamou de loteamento político de cargos administrativos do governo, com indicações do Centrão.
Centrão, aquele bloco parlamentar de réus, investigados e condenados, que formou aliança com Jair Bolsonaro, aquele que criticava durante a campanha o Geraldo Alckmin por se aliar ao Centrão. Quer dizer, o Bolsonaro aí realmente foi um estelionatário eleitoral nesse aspecto e em vários outros, como eu tenho apontado nos meus vídeos também. Então, defender a prisão após condenação em segunda instância é algo que a família Bolsonaro deixou completamente de fazer. Você não vê aí o presidente se pronunciar sobre isso, nem sequer os seus filhos. Inclusive, no primeiro dia do julgamento do tema no Supremo Tribunal Federal, em 2019, houve lá a exclusão do tweet na conta oficial de Twitter, logicamente, do Jair Bolsonaro, que era um tweet em defesa da prisão após condenação em segunda instância. E aí o Carlos Bolsonaro, o filho 02, ele apagou, ele assumiu a responsabilidade por ter feito aquela postagem e disse lá no Twitter, desculpa, peço desculpa, publiquei isso sem autorização do meu pai, né? Aquela coisa bem Carluxo, sendo que o Bolsonaro não queria, obviamente, melindrar ministros do Supremo, não queria também defender aquela medida no momento em que a família dele é alvejada por investigação e pode acabar, no caso do Flávio Bolsonaro, que seria o primeiro, se a investigação avançasse, no caso dele, na cadeia. Então, a prisão após condenação em segunda instância não é um bom negócio para o pessoal que está perigando de ir em cana. E o Moro está aí tocando nessa ferida, quer dizer, forçando aí a família Bolsonaro a se posicionar a respeito desse tema, e ela não se posiciona. E por falar nesse papo de foi só o Moro sair que virou aí narrativa mentirosa, perversa da militância bolsonarista, vamos a duas notícias de verdade. Nessa terça-feira, a ministra Carmen Lúcia, do STF, deu 48 horas para o atual ministro da Justiça, André Mendonça, prestar informações sobre a existência de um dossiê. André Mendonça, aquele que substituiu Sérgio Moro. Existência de um dossiê sobre mais de 500 opositores do governo identificados como antifascistas. No mês passado, o partido Rede Sustentabilidade, acionou o Supremo pedindo a abertura de um inquérito sobre Mendonça e a suspensão da coleta de informações sobre o grupo, composto por policiais e professores de universidades. O caso tramita sob sigilo e o governo não confirma a existência do dossiê, mas todo mundo sabe que existiu o dossiê, foi noticiado pela imprensa e depois a gente vai ver até um desdobramento do próprio governo. Mas, primeiro, meu comentário aqui a respeito desse trecho. O Ministério da Justiça institucionalizou a prática da militância bolsonarista, bolsolavista, da melhor maneira que você queira chamar, que é de criar esses dossiês, essa lista aí de informações a respeito de alguém que seja um crítico, que seja um adversário político, que seja um rival incômodo para o governo ou para a família Bolsonaro, justamente para que essa pessoa seja atacada com essa base. E na internet, isso se dá por aquelas associações bizarras, aquelas invenções de amizades alheias e outras mentiras sobre a vida pessoal e profissional dessas pessoas que eles desejam destruir. Então, elas são disseminadas em grupos de WhatsApp, aquelas postagens que são compartilhadas muitas vezes fora do radar das vítimas, fora do radar dos alvos, em grupos de WhatsApp que não são só da militância, aqueles que vão aí para vários eleitores, tem muito tiozão e tiazona do WhatsApp que acredita nessas narrativas da militância, porque pegou esse ódio do jornalismo, e é óbvio que a imprensa tem os seus erros. Acontece que você começar a demonizar todo um grupo, seja ele a imprensa ou qualquer outro, para ouvir sempre aquele grupo que fala mal desse, faz com que você seja levado pelas mentiras e pelas narrativas que esse grupo, no qual você está acreditando, quer emplacar. Então, é preciso não abandonar o exercício da inteligência para avaliar cada caso específico. Não é porque o STF, por exemplo, tem vários ministros ali que fazem o papel de despachante do político ou do partido que os colocaram lá,
que eventualmente não tenha uma decisão acertada, como eu considero a decisão do Luiz Edson Fachin de derrubar, de revogar a decisão do Dias Toffoli, como eu falei no vídeo anterior, que é aquela do compartilhamento de dados sigilosos da Lava Jato com o próprio PGR, Augusto Aras. Então, tudo isso que a militância faz, agora o Ministério da Justiça e Segurança Pública, sob André Mendonça, parece que institucionalizou, de repente faz até de uma maneira que reúna talvez mais verdades do que a militância sobre aquelas pessoas que são consideradas inimigos do bolsonarismo. Mas fazer dossiê, esse é outro ponto que eu queria chegar, é uma prática que lembra o petismo, principalmente o seu escândalo dos aloprados. Vou até ler para vocês aqui um resuminho desse escândalo, para quem é mais jovem, inclusive, não lembra, não acompanhou. No dia 15 de setembro de 2006, há apenas 2 semanas do primeiro turno das eleições, integrantes do PT foram presos pela PF num hotel de São Paulo ao tentar comprar um dossiê contra o então candidato do PSDB ao governo do estado, José Serra. O então presidente Lula tentou minimizar a importância do episódio, afirmando que aquilo era obra de um bando de aloprados. E essa expressão, por essa expressão, o caso é lembrado até hoje. Só que, naquela ocasião, o dossiê se revelou falso e ele seria vendido por empresários. E agora, o dossiê contra pessoas incômodas ao governo é fabricado com o uso da própria máquina do Estado. Quer dizer, consegue ser pior, nesse caso, do que aquele dossiê que o petismo tentou comprar para atacar um adversário político no momento ali eleitoral. Então, o uso da máquina do Estado contra adversários é algo gravíssimo, que precisa realmente de toda a atenção da sociedade, da vigilância, para que não aconteça de fato. E também nessa terça, o André Mendonça exonerou o coronel Gilson Mendes do cargo de diretor de inteligência da Secretaria de Operações Integradas, a COP, não sei como é que eles chamam. O trabalho da secretaria virou alvo do Ministério Público depois da revelação de que o órgão produziu o dossiê. Eu até comentei no Twitter o seguinte: quando já não se pode esconder a espionagem, entrega-se a cabeça de um subordinado para preservar a cúpula. Quer dizer, quem é o idiota que acha que um sub do sub lá fez dossiês usando lá o seu gabinete, usando lá o espaço, a máquina estatal, assim como quem está ali trabalhando, querendo contribuir, né? Vou aqui pesquisar sobre os adversários, e ninguém orientou a fazer isso, ninguém mais sabia de nada, foi apenas um fato isolado, que nem o Queiroz está dizendo lá que foi o caso dele, né? Sem nem sequer admitir o que fez. Eu vou chegar lá. Então, é uma tentativa constante de apostar na burrice alheia. E aí eu perguntei como é que era mesmo, presidente? Foi só o Moro sair que, como num passe de mágica, começou a instrumentalização política do Estado contra adversários. Aliás, vale relembrar trechos da reportagem do Rodrigo Rangel na Cruzoé, intitulada Por que ele, Bolsonaro, quer o Rio, no caso se referindo à superintendência da PF no Rio de Janeiro, uma reportagem que foi publicada no dia 8 de maio desse ano de 2020. E eu vou ler aqui os trechos que foram reproduzidos em destaque pelo antagonista na época, sob o título Moro impediu que Bolsonaro usasse PF em proveito próprio. Jair Bolsonaro, aspas, queria da PF informações de inteligência para usar em proveito próprio no jogo político, seja para se defender, seja para atacar adversários. É aí que está o detalhe mais escandaloso da crise que opõe Jair Bolsonaro a Sérgio Moro. Nos últimos tempos, o presidente queria informações sobre seus principais adversários políticos do Rio, entre eles o governador Wilson Witzel. Moro, então ministro, e Maurício Valeixo, então diretor-geral da PF, se opunham ao compartilhamento desses dados. Por isso, caíram em desgraça. Desgraça no sentido, aqui, parêntese meu, em relação ao governo. O Palácio do Planalto chegou a usar a ABIN, o serviço secreto do governo, para tentar obter as informações da PF por intermédio dos canais de cooperação entre as duas corporações. Fecho aspas. Para vocês verem a gravidade daquilo que está acontecendo e para o que se continuam criando canais e opções para que aconteça. Se vai acontecer, se vai ser usado mais ou menos e tal, é preciso sempre
que haja vigilância, que haja o jornalismo de bastidor para trazer tudo isso à tona e não deixar nada correr por baixo dos panos. Então, vejam essa outra notícia curiosa dessa terça-feira, fechei aspas ali, claramente, para os trechos da matéria da Cruzoé. O Jair Bolsonaro assinou, na segunda-feira agora, um decreto que altera a organização justamente da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. O órgão passa a ter mais cargos comissionados e cria o Centro de Inteligência Nacional. De acordo com o decreto, a entidade terá o objetivo central de planejar e executar as ações de inteligência voltadas ao enfrentamento de ameaças à segurança e à estabilidade do Estado e da sociedade. Aqui vale lembrar o seguinte, já lembramos um pouco por meio dessa matéria da Cruzoé, lembramos novamente, eu analisei isso em todos os detalhes aqui nesse canal youtube.com/antagonista. Na reunião ministerial do dia 22 de abril, aquela cujo vídeo foi divulgado após a determinação do ministro do STF, Celso de Mello, no âmbito do inquérito aberto pelo PGR para investigar as declarações do Sérgio Moro, o Bolsonaro reclamou da falta de informações dos serviços de inteligência e cobrou relatórios da PF, das Forças Armadas e da ABIN. O presidente afirmou que não poderia ser surpreendido com notícias e que, se fosse preciso, iria interferir em todos os ministérios. E eu lembro aqui, para ser específico, que ele olhou para o Moro e disse: vou interferir naquela reunião, antes da qual ele já tinha mandado mensagem para o Moro dizendo que, naquela semana, o Maurício Valete, diretor-geral da PF, iria sair, seria exonerado. Na ocasião, Bolsonaro ainda disse que tinha um sistema de informações particular que funcionava melhor que os órgãos de Estado. Então, eu comentei, agora é dever da ABIN neutralizar ações de, aspas aqui, para a alegação oficial, espionagem adversa a interesses nacionais, fecho aspas. Então, quer dizer, neutralizar ações de espionagem? Aí eu pergunto, como as ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública sob o André Mendonça? Ou são só as espionagens feitas pelos inimigos do governo, pelos inimigos da família, pelos inimigos do país? É claro que eles têm de dar um ar institucional, aquela coisa toda. Então, você vê que a ABIN está criando mecanismos contra a espionagem, enquanto um outro órgão do governo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, espiona as pessoas. E aqui, eu sei lá, a qualidade humana, quem presta ou não presta, das pessoas que estão sendo investigadas. Eu estou chamando a atenção se elas têm razão ou não, se o movimento antifascista está correto, não está e tal. Isso é uma outra discussão. Estou chamando a atenção para o uso da máquina para investigar gente incômoda, críticos, adversários do governo. E o antagonista acabou fazendo até uma postagem irônica: não se preocupem com a Gestapo de Bolsonaro, senhores, da qual eu cito aqui um trecho. Aspas, qualquer dossiê produzido por espiões brasileiros é ruim no conteúdo e logo é descoberto, porque no Brasil nada fica secreto por muito tempo. O dossiê pode ser governamental, como o do Ministério da Justiça de Bolsonaro sobre os antifascistas, ou completamente ilegal, como o dos aloprados lulistas contra José Serra. Mas o teor nunca ultrapassará o limite do vagabundo, ao contrário dos relatórios da Gestapo, da original. A única coisa sobre a qual devemos reclamar é que mais dinheiro dos pagadores de impostos irá para o ralo em Brasília. Fecho aspas. Está aí o antagonista debochando, mostrando que eles podem até produzir dossiê, mas o dossiê vai ser aloprado, vai acabar vindo à tona e tal, que não é para ninguém se preocupar. E o que acontece é mais gastança de dinheiro público, como a gente viu, eu acabei de falar, que tem a criação de mais cargos comissionados. Não tem nada que político gosta mais do que cargo comissionado, para ele botar mais gente amiga lá para receber dinheiro público mensalmente. Então, esse é o quadro, e a gente precisa acompanhar tudo isso para ver para que realmente essas coisas vão ser usadas e se os dossiês já produzidos pelo Ministério do André Mendonça vão render, de fato, uma punição maior, uma investigação maior, porque não dá para só entregar a cabeça de alguém que supostamente foi o responsável isolado e aí tudo continua na maior normalidade. Muito bem, mudando de assunto, mas mais ou menos na mesma seara, de acordo com a TV Globo, Fabrício Queiroz, o ex-assessor
parlamentar do Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio, afirmou que deu satisfação ao Flávio Bolsonaro sobre o caso da rachadinha na Alerj. Assim foi noticiado originalmente. Daqui a pouco eu vou vir com a alegação da defesa. O Jornal Nacional exibiu trechos de um depoimento prestado pelo Queiroz, enquanto ele esteve preso preventivamente em Bangu 8, entre os dias 18 de junho e 10 de julho. Segundo Queiroz, o então deputado estadual e senador eleito, ficou surpreso e revoltado ao ser informado sobre os fatos do alegado esquema, né? Porque os advogados dizem que ele não confessou nada ainda, já antecipo isso. E aí o Queiroz disse, eu não acredito que tu tenha feito isso. Quer dizer, o Queiroz dizendo aquilo que o Flávio Bolsonaro lhe disse. Eu não acredito que tu tenha feito isso. O Queiroz afirmou que teve de informar o Flávio Bolsonaro, porque todo mundo estava falando sobre aquele caso. Ele alegou que estava envergonhado, ele falou que estava com vergonha, se vocês virem o depoimento, tem lá a frase dele, durante esse encontro, que durou cerca de 5 minutos, e que essa foi a última vez que ele esteve com o Flávio Bolsonaro. Então, ele pintou ali o Flávio Bolsonaro como alguém que ficou irritado, que ficou revoltado e que perguntou como é que tu fez isso para o Fabrício Queiroz. E eu comentei, né, o Queiroz, o cara correto e trabalhador, segundo o Flávio Bolsonaro, colocou o atual senador na posição do coitadinho que não sabia de nada e que ficou chateado ao saber. Acredita quem quer. O ex-assessor disse que não se lembrava de ter entrado em contato com Jair Bolsonaro depois da repercussão do caso. Jair, que é amigo de 30 anos, não é amigo do Flávio originalmente, é amigo do Jair. Foi posto lá no gabinete do Flávio pelo pai. Então, as pessoas precisam ficar atentas e entender aqui o processo. O depoimento foi dado no âmbito do inquérito que apura a suspeita de vazamento da Operação Furna da Onça. Em maio, a gente lembra, o empresário Paulo Marinho garantiu que a equipe do Flávio Bolsonaro foi avisada por alguém da PF do Rio de Janeiro sobre as movimentações bancárias atípicas na conta do Queiroz, que então foi demitido. Aquele caso curiosíssimo, né? Imagina, não, eles dizem que não houve vazamento nenhum e, no entanto, exoneraram o Fabrício Queiroz do gabinete do Flávio e a Natália Queiroz, filha dele, do gabinete do Jair, então deputado federal em Brasília. Quer dizer, um exonerado no Rio, outro em Brasília, ali na mesma ocasião, mas imagina se houve vazamento. Não, Fabrício Queiroz foi a pedido, né? E a gente viu aí nos procedimentos recentes em relação ao PF, como o Bolsonaro, a pedido, pode ser absolutamente forçado, não vindo de um pedido voluntário de fato. Liga de noite lá, tudo bem, se botar aqui a pedir, o cara está sendo demitido mesmo, vai falar o quê numa hora dessa, bota lá a pedido, como se fosse ali de uma iniciativa própria, uma carta de demissão e tal, nada disso. Então, por que a filha do Queiroz sairia naquela mesma data se não tivesse outra coisa aí envolvendo, né? O ex-assessor prestou depoimento na condição de testemunha, por isso não poderia ficar em silêncio. E nessa terça-feira, o advogado de Queiroz, o Paulo Emílio Cata Preta, divulgou uma nota negando que o ex-assessor tenha informado Flávio sobre o esquema de rachadinha, porque pareceu ali pelo noticiário que ele tinha confessado o crime no depoimento. Então, diz o advogado, a defesa repudia a insinuação de que Fabrício Queiroz tenha dado satisfação acerca de rachadinhas ao então recém-eleito senador Flávio Bolsonaro. No depoimento, o Queiroz também afirmou que esperava ser nomeado para trabalhar no gabinete de Flávio no Senado ou no gabinete do então presidente eleito, Jair Bolsonaro, porque isso foi naquele ínterim ali entre a eleição e a posse, né? No gabinete do então presidente eleito, Jair Bolsonaro, quer dizer, naquilo que viria a ser o gabinete do presidente da República. Então, uma pausa aqui. Obrigado, Lava Jato, Furna da Onça, que foi um desdobramento da Lava Jato, por impedir que o Fabrício Queiroz tenha continuado com os seus esqueminhas num gabinete em Brasília, diante da eleição do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro como presidente da República, como senador. Se não fosse a força-tarefa, o Fabrício Queiroz poderia estar aí galgando degraus, poderia estar aí alçando voos ainda maiores, né? E até saiu um áudio dele falando, tem fila lá no gabinete para ser assessor, 20 continhos aqui, pai de família, né? Ficou aquela suspeita de que ele indicava as pessoas para o gabinete e levava ali uma porcentagem por essas indicações, né? Sem contar toda aquela
aquele caso da rachadinha da própria Alerj, que ele ficava com a parte do salário dos seus colegas também assessores. Muito bem. Então, isso foi quando, no fim de 2018, tem aqui as anotações, antes de virar público o relatório do COAF, que foi ali dentro no âmbito da Operação Furna da Onça, que indicou aquelas primeiras movimentações bancárias atípicas de R$1.200.000 e dizem que essas movimentações, na verdade, foram bem maiores. Aquilo foi um período específico que o COAF analisou. Então, esse é o quadro. Queiroz poderia, quem sabe, hoje estar no Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Esse aí que faz dossiês, de repente estava na mão de um Queiroz, porque o Jorge Oliveira, por exemplo, está lá em degraus muito mais altos. O pai dele, que faleceu, era um assessor de gabinete do Jair Bolsonaro na Câmara durante mais de 20 anos e foi doador de campanha dos integrantes da família. Então, o Fabrício Queiroz, felizmente, acabou indo para a cadeia, mas, com a benevolência do João Otávio de Noronha, acabou tendo a prisão convertida em domiciliar. E, a respeito disso, vem a outra notícia. Nessa segunda-feira, o subprocurador-geral da República, Luiz Oppermann Tomé, apresentou um pedido ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, para reverter a domiciliar do Queiroz e da esposa dele, Márcia Aguiar, ou seja, para mandar de volta para a cadeia. De volta o Queiroz, porque a Márcia Aguiar estava foragida, nem foi, nem passou por lá. O benefício havia sido concedido pelo presidente do STJ, João Otávio de Noronha, em uma decisão liminar durante o plantão do recesso do Judiciário. Aliás, o recesso costuma ser dividido entre 2 plantonistas, mas o presidente da Corte, o STJ, no caso, optou por ficar o período inteiro, assim como fez o Dias Toffoli, no plantão do recesso judiciário no Supremo Tribunal Federal. Podia dividir com o vice, que é o Luiz Fux, futuro presidente do STF, felizmente, vai acabar essa temporada de emoções aí com o Toffoli na presidência, mas ele não quis, ele quis ficar lá sozinho para tomar aquele monte de decisões, uma das quais já foi revogada pelo Edson Fachin. E o recesso é o seguinte: a conduta, aliás, de Noronha gerou estranhamento entre os próprios ministros do STJ, a gente acompanhou esse caso no Antagonista, também causou estranhamento o fato de Noronha ter negado outros habeas corpus semelhantes que pediam a soltura de presos por motivo de saúde, e o Noronha alegou que o Queiroz deveria ficar em prisão domiciliar por causa da saúde debilitada e dos riscos trazidos pela pandemia de coronavírus. E para justificar a prisão domiciliar da Márcia Aguiar, sua esposa, que estava foragida, Noronha afirmou que ela poderia precisar cuidar do marido, que ela ia lá cuidar do marido, que isso seria bom para o casal. Com a retomada dos trabalhos, o pedido do subprocurador, esse da PGR, não confundir com Augusto Aras. Esse pedido não é assinado pelo Aras, esse pedido é do subprocurador e é destinado ao relator do habeas corpus, o ministro Félix Fischer, que se encontra hospitalizado. Lamentavelmente, esse país, realmente, o roteiro é bizarro. E a 5ª turma do STJ também é destinada a esse pedido. Agora, o mais interessante, outro dia, numa videoconferência realizada pelo Congresso Digital da OAB, o João Otávio de Noronha atacou o que ele chamou de analfabetos jornalistas, que criticaram as suas decisões. E agora, João? Vai chamar o subprocurador de analfabeto também? Eu quero ver o Noronha, ele é tigrão com a imprensa, mas vai afinar com a PGR? Então, é preciso cobrar dele aí alguma coerência, porque o subprocurador está querendo que a decisão dele seja revertida, que o Queiroz e a Márcia Aguiar vão para a cadeia. E, aliás, de certa forma, para vocês verem como o Brasil é bizarro. O fato de a Márcia Aguiar ter estado foragida e ter tido a prisão convertida em domiciliar, e aí sim ter se apresentado para cumprir a prisão domiciliar, pode ter sido até bom se, claro, a prisão for convertida em preventiva novamente para que ela fique na cadeia. Por quê? Se não tivesse havido essa decisão do Noronha, isso eu estou dizendo lá na frente, é óbvio que eu sou contra essa decisão do Noronha, mas, de repente, a Márcia Aguiar nem sequer se apresentava. Quer dizer, continuaria foragida. Ela é aquela que foi para cá sem nem precisar explicar onde é que ela esteve. Você vai lá para cá para cuidar do seu marido, nem precisa contar aqui não, onde a senhora andou, a senhora ficou foragida, desobedeceu aí à justiça, mas fica lá numa boa.
né? Então, pode ser que ela tenha que ir para a cadeia e agora ela já está encontrada. Ela já está encontrada justamente porque teve esse alívio aí, por parte do Noronha. Isso seria aí o feitiço virar contra o feiticeiro, mas só seria bom se de fato vier a acontecer. Muito bem. O João Otávio Noronha, aliás, ele tinha falado exatamente assim, abro aspas, o Brasil hoje tem 210 milhões de juízes, já teve 100 milhões de técnicos, 150, agora tem 200 milhões de juízes, todo mundo quer julgar. Os analfabetos jornalistas que mal sabem versar uma palavra de direito, criticam decisões cujos fundamentos não leram, fecha o ar. Então é o plantão permanente contra a imprensa, né, como havia comentado o antagonista com a sua irreverência habitual. Muito bem, outro tema afim, né, é o seguinte: o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tentou acalmar os ânimos nessa terça-feira durante a sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Quando vocês virem aí CSMPF, essa sigla aí cheia de letra, é o Conselho Superior do Ministério Público Federal. Ele afirmou que agora quer evitar embates desnecessários e que sempre tratou os colegas do MPF com respeito. Por que isso? Porque na reunião da semana passada, 4 subprocuradores do Conselho apresentaram uma carta aberta ao Aras, criticando as declarações do PGR que alimentam dúvidas quanto à atuação do MPF. Na ocasião, Aras impediu a leitura da carta e afirmou que não aceitaria manifestação política na sessão. Nessa terça-feira, o Procurador-Geral disse que a discussão da semana passada poderia ter sido evitada se tivesse sido feita em uma reunião administrativa do Conselho, que é fechada e não pode ser transmitida. Errado. Eu comentei errado. Quer dizer, tudo podia ter sido evitado se a discussão não fosse feita ali, se fosse esperado para que fosse feita numa reunião administrativa. Está errado. Ela poderia ter sido evitada se o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, não tivesse atacado a Lava Jato numa videoconferência na TV PT. Quer dizer, o sujeito é tão cara de pau, se faz de sonso, que ele critica aqueles que o criticaram por um absurdo, que é você ir a uma TV partidária para atacar a operação que prendeu parte dos integrantes daquele partido, em cuja TV você está falando. É óbvio que isso essa atitude é digna de críticas imediatas, na primeira sessão que possa acontecer. O Ministério Público Federal está defendendo a dignidade dos seus membros diante de um chefe absolutamente sem noção. Ou, obviamente, com noção, mas com mais intenções. A noção sendo usada para prejudicar uma operação, que, como a gente tem visto aí nessas declarações, nessas atitudes por parte da PGR. Mas essa sonsice, ela continuou. O Aras negou os ataques à Lava Jato. Dá para acreditar? Não é? O sujeito nega. Parece lá o Fábio Weingarten na SECOM, né? Divulga lá aquelas campanhas. O Brasil não pode parar. Aí critica, começa lá a ver uma ação, um processo, um caso, não sei o quê, ele diz que nunca houve a campanha. A campanha foi lá divulgada nas redes sociais. Não, isso nunca aconteceu. Quer dizer, é aquela frase lá, irônica, do comediante americano Groucho Marx, que tem nada a ver lá com Karl Marx, que você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Né? Então, eles querem o Aras, o Weingarten, o André Mendonça, né? Que vocês acreditem neles e não naquilo que vocês estão vendo, né? Não nos seus próprios olhos. O PGR garantiu que as ameaças ao Ministério Público partem de propostas de emenda à Constituição, PEC, sem especificar quais. Aliás, ele não especifica nada. Né? Desde que o Aras entrou no radar do Bolsonaro para ser escolhido para a PGR, que eu cobro dele exemplos sobre os ataques que ele faz à Lava Jato. Então, ele acusa desvios, excessos, personalismo e tal, não sei o quê. Tudo ataque genérico, típico de militante virtual, que não especifica nada, não esmiuça, não elabora. É tudo aquela síntese da propaganda política. Exatamente o que está na boca dos investigados, réus e condenados pela Lava Jato. Então, é o mesmo discurso natural que ele dê na TV PT. Né? Na semana passada, o Aras fez fez ataques à Lava Jato e defendeu que é preciso mudar os rumos para que o lavajatismo perdure. Ele citou o tamanho do banco de dados da Força Tarefa como um sinal de que a operação passou dos limites.
E nessa segunda, o ministro do STF, Luiz Edson Fachin, como eu falei, reverteu a decisão do Dias Toffoli do compartilhamento de dados com o PGR. E o Marco Aurélio Mello, ministro também do STF, afirmou que o eventual compartilhamento de dados de investigações precisa ser específico e limitado. Para o ministro, a decisão de Fachin evitou o que chamou de devassa. Pois é, como queríamos demonstrar, o Fachin impediu o Toffoli e o Augusto Aras de devassar a Lava Jato, quer dizer, a devassa do Toffoli e do Aras sobre a Lava Jato. Se vocês virem até na descrição do meu último vídeo, tanto aqui no YouTube quanto no site O Antagonista, está lá o uso desse verbo, dessa palavra que o Marco Aurélio Mello está usando também, dessa vez com razão. Embora mesmo no caso aqui de compartilhamentos específicos, tem que ser feito com muitos esclarecimentos dentro do devido âmbito, do devido processo. O jurista Modesto Carvalhosa protocolou um pedido de impeachment do Augusto Aras. Entendeu que o procurador-geral cometeu crime de responsabilidade ao fazer acusações sem provas à Lava Jato. Declarações que não apenas comprometem, nas palavras dele, a sua reputação e a isenção para ocupar o cargo de chefe da PGR, bem como ao desferir acusações à Lava Jato sem provas, como se verá adiante, como está escrito lá, e aí adiante ele dá todos os detalhes, notadamente aos membros do MPF, incorreu na prática de crime de responsabilidade em face de proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Então, como eu disse, os detalhes estão lá, mas eu quero chamar a atenção para a relação de uma declaração do Aras com uma notícia de hoje. O PGR falou, naquela ocasião, a live dele lá na TV PT, que a Lava Jato em São Paulo criou uma forma de burlar o sorteio de processos. Segundo eles, procuradores criaram uma metodologia de distribuição personalizada em que membros escolhem os processos que querem. Isso aí o Procurador-Geral da República saiu falando lá. Aliás, essa declaração nem sei, nem me lembro agora se foi realmente lá na live, se foi em outro lugar, mas faz parte do pacote Augusto Aras. E aí hoje, terça-feira, estou gravando esse vídeo, saiu a notícia de que a Corregedoria Geral do MPF abriu sindicância para investigar a distribuição interna de processos da Lava Jato entre procuradores em São Paulo. A Corregedora-Geral Elisete Maria de Paiva Ramos quer saber se as regras de sorteio de inquéritos e procedimentos foram respeitadas na Força Tarefa Paulista. Então, quer dizer o seguinte, o caso ainda vai ser investigado. Como é que o PGR está lá fazendo acusação se nem houve a investigação ainda? Quer dizer, se tem de haver investigação, se existe uma corregedoria, se houve uma denúncia interna, pode haver investigação, vamos trazer à tona aí todos os elementos e avaliar o que aconteceu, quais seriam as consequências. Agora, o Procurador-Geral da República, o chefe do MP da União, ele vir a público numa TV de um partido e tomar aquela denúncia interna que ainda vai ser apurada como um fato que ele toma por base para fazer uma acusação grave. Quer dizer, isso é de uma gravidade tremenda, mas é claro que no Brasil essas autoridades parece que falam o que querem, acusam os outros o que querem. O Bolsonaro não disse lá meses atrás que houve fraude na eleição de 2018, que ele tinha provas e que ele poderia mostrar e não mostrou nada até hoje. Quer dizer, essas coisas vão sendo ditas assim e há uma grande banalização desse tipo de acusação que muitas vezes envolve crimes potenciais, né? Alegadamente. Então, ele não sabe distinguir uma denúncia a ser investigada e uma conclusão judicial. Até eu pergunto isso também, porque ele usou na reclamação ao Toffoli, que eu comentei no vídeo anterior para acessar lá os dados da Lava Jato, uma alegação de outro reclamante que ainda não tinha sido julgado, e não foi ainda, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se uma denúncia ou alegação são compatíveis com as teses do próprio Augusto Aras, de detrator da Lava Jato, ele já usa como base para acusar os outros. Então, esse é o PGR escolhido por Jair Bolsonaro. Aquele que foi defendido pela militância bolsonarista, quando eu e poucos outros mostrávamos qual era a escolha que está sendo feita. E depois, pelas informações que vocês não vão ver aí, esses comentaristas bolsonaristas, debatedores bolsonaristas, os veículos bolsapano falando, ele foi escolhido semanas depois de o processo, um dos inquéritos sobre o Flávio Bolsonaro, decorrentes lá
do esquema de rachadinha investigado em seu gabinete na Alerj, depois de um desses inquéritos avançarem justamente na Polícia Federal, na Superintendência da PF do Rio. Foi naquela ocasião, e é bom lembrar que o sistema particular de informações do Bolsonaro funciona, segundo ele próprio, foi naquela ocasião que ele tentou e não conseguiu trocar o chefe da Superintendência da PF do Rio. Aí o Moro emparedou, o Valeixo também emparedou, o Bolsonaro deu uma recuada, o Moro demoveu o presidente naquele momento, mas depois ele voltou a querer trocar porque continuou insatisfeito. Então, vocês verem como absolutamente tudo, né, nessa história de interferência se encaixa. Né? E depois, na reunião ministerial, ele disse que já tentei trocar o chefe da segurança nossa, né, foi a expressão que ele usou, lá no Rio de Janeiro oficialmente, e não consegui. Então, ele estava se referindo à Força de Segurança, que é a Polícia Federal, a primeira das Forças de Segurança, porque ele tinha, de fato, tentado publicamente. Foi noticiado na imprensa, depois ele deu declarações que até renderam discussões recentes, depois da saída do Sérgio Moro, isso veio à tona nos depoimentos também à PF, dentro do inquérito que foi aberto pela PGR. Então, o Bolsonaro não conseguiu trocar o chefe da PF naquela época, e naquela ocasião, ali em abril, ele estava dizendo que ele ia trocar todo mundo, inclusive o ministro, para poder alcançar os seus objetivos. Né? E depois até o Augusto Heleno, o general, que é o chefe do GSI, cujo departamento lá cuida da segurança física pessoal, porque o Bolsonaro alegou que não é a PF, né? É a segurança física. Ele falou que o Bolsonaro nunca teve problema para trocar ninguém lá. É lógico, ele teve problema para trocar o superintendente da PF no Rio, porque isso não é atribuição do presidente da República. Isso parte do trabalho da Polícia Federal, e ele quis ali intervir de acordo com os seus interesses políticos, com a sua conveniência, para blindar a família e amigo meu, né, para usar a expressão dele, que, aliás, casa muito bem com o Fabrício Queiroz, seu amigo, há mais de 30 anos. Então, eu só quero chamar a atenção, para concluir aqui, que o bolsonarismo, fiquem atentos, né, ele tem os seus passadores de pano all-in, né, que são aqueles que atacam o Sérgio Moro e a Lava Jato abertamente. E tem os seus passadores de pano que ainda afetam uma preocupação com ataques à Lava Jato, porque eles defendiam lá atrás a Lava Jato, quando era conveniente, mas, obviamente, eximem o Bolsonaro de qualquer responsabilidade. Esse Bolsonaro que escolheu Augusto Aras, sabendo das opiniões, que não são opiniões, né, dos ataques dele à Lava Jato. Então, esses são dois tipos de enganadores. E esse do segundo tipo, que ainda afeta uma preocupação, engana os mais ingênuos. Eu sou Felipe Moura Brasil e você acompanha todos os desdobramentos desses casos em oantagonista.com, e aqui inscreva-se no nosso canal youtube.com/oantagonista e entre em oantagonista.com/exclusivo para assinar o combo que inclui o Antagonista Mais, onde tem podcasts dos nossos repórteres, comentaristas, e também a Cruzoé, onde tem as colunas de todos nós, do Sérgio Moro, do Mário Sabino, do Diogo Mainardi, minha e de outros colunistas, além dessas reportagens, várias das quais eu cito aqui nos meus comentários, que são aquelas que realmente investigam os bastidores e as sombras da República. O antagonista.com/exclusivo, você encontra lá os meios para fazer a sua assinatura e também pode colocar aí o seu celular de frente para o QR Code, que vai te levar exatamente para essa página, o antagonista.com/exclusivo. Acompanhe aqui, colaborando sempre com o jornalismo independente, aquele que não aceita receber dinheiro público, não está ligado a governo nenhum. Um grande abraço e até a próxima.